Olá, no Hora Extra dessa semana você confere a decisão que determinou a um shopping de Goiânia a garantia de espaço de amamentação para as empregadas. TRT de Goiás faz alerta sobre o tráfico de pessoas e realiza exposição da Gift Box. E no bloco de entrevistas, a juíza Stefane Fiuza, do Juizado de Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, fala sobre o combate ao trabalho infantil. Esperamos você. Até lá! Está começando mais um Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Shopping de Goiânia deverá garantir espaço de amamentação para as empregadas. A decisão liminar foi tomada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. TRT de Goiás faz alerta sobre o tráfico de pessoas e realiza exposição da Gift Box, uma caixa de presente, que mostra como os traficantes enganam suas vítimas com falsas promessas, simulando então o processo de aliciamento. E no bloco de entrevistas, a juíza Stefane Fiuza, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, fala sobre o combate ao trabalho infantil que está desenvolvendo no município e que tem conquistado resultados surpreendentes. O Hora Extra está começando agora. Para alertar a população sobre o tráfico de pessoas, o TRT de Goiás realizou uma exposição da Gift Box, uma caixa de presentes que mostra como os traficantes enganam as vítimas com falsas promessas, simulando então o processo de aliciamento. A Gift Box foi instalada no TRT 18 em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Quem não gostaria de ganhar um presentão como esse, hein? A caixa é bonita, colorida, chama a atenção, traz mensagens como conheça o mundo e ganhe um bom dinheiro, realize seus sonhos. Mas o que estaria dentro dela? Depois de observar muito, Marlon arriscou alguns palpites e a imaginação foi longe. Quem sabe uma viagem aí para fora do país, né? Uma viagem a trabalho? Pode ser uma viagem a passeio, uma viagem a trabalho, né? Desde que lá está falando conheça o mundo e ganhe dinheiro, teria que ser a trabalho, né? E o senhor toparia? Se eu tivesse disponibilidade, sim. Mas como as aparências enganam, o interior da caixa traz uma surpresa nada agradável. Aqui a gente percebe que por trás das promessas de um futuro melhor está o tráfico humano, o segundo maior crime do mundo depois do tráfico de drogas. Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas no planeta vivem hoje nessa situação. Nas paredes estão histórias e fotos de quem já foi vítima do tráfico de pessoas. De quem um dia quis viajar para o exterior em busca de trabalho, mas descobriu que tudo era uma grande armadilha. Marlon ficou surpreso com o que viu. Eu acho que isso aqui para mim serviu até um pouco de alerta, né, de lição. Por quê? Porque você não pode simplesmente acreditar na primeira conversa ou no primeiro anúncio que você vê. A instalação ficou exposta no TRT de Goiás durante 8 dias e faz parte do movimento mundial Gift Box, que em português significa caixa de presentes. Criado em 2012 em Londres, na Inglaterra, o movimento quer fortalecer a luta contra o tráfico de pessoas no mundo e já passou por vários países. Goiás foi o terceiro estado brasileiro a receber a campanha. O lançamento foi realizado no auditório do Fórum Trabalhista, onde diversas autoridades falaram sobre os perigos desse crime. Ele tem uma visão simbólica, porque o próprio nome já fala, é uma caixa de presente que mostra aquelas armadilhas com que aquela pessoa está envolvida. Então visa uma forma preventiva daquela situação, porque é uma situação simbólica em que mostra o quanto é fácil ludibriar as pessoas. O tráfico humano é um mercado criminoso que movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Pode envolver exploração sexual, trabalho escravo, tráfico de crianças e de órgãos. As vítimas podem ser traficadas para o exterior ou dentro do próprio país. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 55% das vítimas são mulheres, 45% são homens, 74% são adultos e 26% crianças.
Geralmente são pobres e têm baixa escolaridade. Em regra, as mulheres são para o trabalho sexual. Algumas delas vão, de fato, para o trabalho sexual, mas não para serem escravizadas. Outras vão na perspectiva de serem dançarinas de boate, manicures, nós já tivemos esse caso. Então, o agenciador, ele faz toda uma história, envolve essa pessoa aqui no Brasil, fala de quanto ela vai ganhar no outro país e a primeira coisa que ele faz lá no país é tomar o passaporte, cobrar uma dívida impagável dessas meninas, em regra são meninas de 18 a 30 anos de idade, e eles já colocam dentro de uma casa de prostituição. Elas não falam a língua, não têm o menor apoio. De acordo com a organização não governamental Projeto Resgate, que atua em diversos países e trabalha com a reintegração das vítimas do tráfico à sociedade, pesquisas mostram que grande parte das brasileiras traficadas são de Goiás. Por isso, o trabalho de prevenção no estado deve ser intenso, com o objetivo de ajudar a identificar os aliciadores. Muito cuidado com as redes sociais, porque elas têm se tornado um grande ponto de aliciamento. Porque você entra lá, a pessoa começa a te mostrar coisas maravilhosas, você fica encantado com aquilo e vai desenvolvendo aquela amizade. E aquela amizade, ele possibilita para você, por exemplo, a vantagem de você ir para a Europa, ele pagando as suas despesas, ele te ajudando, sem você conhecer, sem saber quem é. Então é preciso ficar atento para não ser a próxima vítima. Para denunciar esse crime, basta ligar no Disque 100 dos Direitos Humanos ou no Disque 180 da Central de Atendimento da Mulher ou ainda pelo telefone da Comissão Executiva de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Goiás, DDD 62 3201 7417. Um shopping de Goiânia deverá garantir espaços de amamentação para as empregadas. A decisão liminar foi tomada em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Trabalho. A pequena Sara tem apenas 5 dias de vida e a mamãe Juliana já se preocupa com o que vai acontecer quando a filha completar 4 meses, data que vai marcar o fim da licença maternidade. A recepcionista trabalha em uma universidade e ainda não sabe como vai fazer para continuar amamentando a bebezinha por mais alguns meses. O ideal seria ter um local reservado dentro do próprio local de trabalho. Eu pretendo sim continuar amamentando ela até eu ter leite para amamentar, né? E seria ideal ter um lugar lá no ambiente que eu trabalho, apesar de lá ter uma creche, né? Mas é um pouco complicado conseguir uma vaga na creche. Se eu conseguir, vai facilitar muito, porque eu vou poder sair um pouquinho, pelo menos 3 vezes ao dia, para poder amamentar ela. A preocupação é real e aflige muitas mães. O momento especial da amamentação não só é de extrema importância para a saúde do bebê, como para a relação entre mães e filhos e a autoestima da mulher, entre outros benefícios. Durante a visita ao banco de leite do Hospital Materno-Infantil, as mães recebem várias informações sobre a importância dessa fase, inclusive sobre os direitos das mães que voltam a trabalhar e continuam amamentando os filhos. A política mais recente do Ministério da Saúde é exatamente falando sobre isso. Nós chamamos de MTA, que é a mulher trabalhadora que amamenta. Para dar o suporte para essa mulher, que ela teve o seu filho e está retornando ao trabalho, hoje estão preconizadas as salas de apoio à amamentação. O que são essas salas? São ambientes simples, dentro das empresas, para atender essas funcionárias. Então, não seria o público externo, seria para as trabalhadoras. A importância disso é o quê? Primeiro, ela manter a lactação dela. A mãe que fica fora, que ela não retira o leite, ela não está tendo o devido estímulo para manter a produção dela. E essas salas também, ela poderia receber o bebê dela em horários pré-determinados, que existem 2 folgas de meia hora na lei, preconizado por lei, que ela pode receber o bebê dela para alimentar o bebê dela, amamentar o seio bebê dela. E a Justiça está atenta para casos que desrespeitam a lei. É o que acontece com esse shopping de Goiânia. Indiscutivelmente, mais de 30 mulheres trabalham aqui. Ainda assim, a empresa não oferece local apropriado para as mães receberem seus filhos e nem convênio com creche. Foi preciso a interferência da Justiça. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Januário Ferreira, explica que os procedimentos foram instaurados em resposta a uma representação da Cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidade e Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho. O empenho começou com a apuração do cumprimento das normas da proteção do trabalho da mulher nos maiores shoppings em todo o país. Nesse caso do shopping,
ele pode alegar, e vem alegando, que ele não tem responsabilidade pela guarda dessas crianças, porque, segundo ele, emprega poucas pessoas, ele próprio. Mas, na concepção de Ministério Público, o shopping, ele que é dono do empreendimento, o dono daquela instalação física, e que aqueles lojistas simplesmente ocupam um espaço. Então, esse espaço tem que ser do shopping. Então, por isso, a responsabilidade dele. Alega-se também que o shopping não tem mais de 30 mulheres empregadas. A unidade do shopping, administradora, é óbvio que não. Mas isso nem precisa ser mostrado, ou seja, é um fato notório, não precisa nem de prova, porque se prova fato que não é notório. O que é notório não se prova. Todos nós sabemos que todo shopping emprega a maioria de pessoas lá dentro, mulheres. E, obviamente, maior de 16 anos. Então, só uma unidade de determinado loja de departamento emprega mais do que 60 mulheres. Então, isso fez com que o Ministério propusesse essa ação e obtivesse essa liminar agora pela Justiça do Trabalho. O procurador explica que, a partir do momento em que a empresa não aceitou o acordo do termo de ajuste de conduta proposto pelo Ministério Público, a ação pública foi ajuizada e a empresa deverá cumprir a decisão do juiz do trabalho, Marcelo Pedra. A decisão liminar foi para que o shopping apresentasse um planejamento, ou seja, um estudo, um projeto para fazer a adaptação. Obviamente, se ele não fizer aquela adaptação, aplica-se ali as trentes que o juiz estabeleceu e o Ministério Público vai fazer com que ela seja cobrada através da aplicação dessa multa. Se não apresentar isso, a aplicação dessa multa, que é muito mais oneroso para o shopping do que fazer adotar o estabelecimento com essas condições. E no bloco de entrevistas, a juíza Stefane Fiuza, do Juizado de Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, fala sobre o combate ao trabalho infantil que está desenvolvendo no município e que conquistou resultados surpreendentes. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Em 2006, o Brasil se comprometeu, junto à Organização Internacional do Trabalho, a erradicar até o fim de 2015 as piores formas de trabalho infantil. Uma lista de 89 atividades que engloba, por exemplo, o trabalho doméstico, a exploração sexual e o comércio ambulante. O país também se propôs a eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2020. A primeira das metas, no entanto, não foi cumprida. A segunda exigirá uma mobilização nacional de grande porte para se tornar realidade, uma vez que ainda há no país 3.200.000 jovens com idades entre 5 e 17 anos que já estão na ativa. Mas a boa vontade política, a parceria entre os poderes públicos e entidades privadas podem e têm feito a diferença. No programa de hoje vamos conversar com a juíza Stefane Fiuza, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, que em 2011 começou a desenvolver um trabalho que tem feito a diferença e mudado a vida de muitas famílias, jovens, adolescentes e crianças no município. Muito obrigada pela entrevista, seja bem-vinda à Hora Extra. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Stefane, qualquer forma de trabalho precoce é prejudicial à criança e ao adolescente? Veja bem, apesar de haver essa cultura no Brasil há tempos, é prejudicial sim. Nós observamos que se existe um déficit econômico, uma dificuldade financeira na família, o caminho não é o trabalho infantil. O caminho é a educação, os estudos e que o poder público possa suprir essas dificuldades. Mas a prejudicialidade é muito grande, vez que essa criança, na maioria das vezes, frequenta lugares impróprios, insalubres, perigosos, lugares onde a moral não é preservada e muitas vezes são corrompidos por adultos nesses locais. A existência de trabalho infantil no Brasil é cultural e também econômica. É possível vencer o senso comum de que é melhor ter meninos empregados do que desocupados ou no crime? Essa questão cultural precisa de ser mudada
entre as famílias, é uma questão realmente cultural, mas é possível estar mudando, essa reengenharia é possível ser modificada. Vez que antigamente esse ditado era comum, de que se fora da escola, então tem que trabalhar, né? Se não estuda, tem que trabalhar. Temos sim que mudar, todos nós somos responsáveis por essa mudança de cultura, no sentido de conscientizar essas famílias que nos estudos, sim, e, se possível, o trabalho, e um trabalho honesto, um trabalho benéfico a essa criança e esse jovem. Não podemos impor a responsabilidade na criança e do adolescente, que é do adulto, né? E se esse adulto não consegue desenvolver bem, precisamos aí entrar, sim, o poder público, que tem responsabilização sobre essas famílias menos favorecidas. E é possível combater o trabalho infantil apenas com a fiscalização das empresas? Veja bem, hoje, nós, no Juizado da Infância e Juventude, nós temos uma visão de que não é possível combater só com a fiscalização. Por quê? O Conselho Tutelar está na linha de frente, nos bairros, nas comunidades, lidando com essas famílias, com essa situação. E nós vemos que precisa de um trabalho de rede, uma união, no sentido de que o poder público, a sociedade, a comunidade integrem de modo a combater, sim, o trabalho infantil. E, para isso, precisamos dessa rede funcionando. A fiscalização, muitas vezes, ela é feita naquele momento, mas essa criança, esse jovem, acaba voltando rapidamente para esses mesmos locais. E uma fiscalização diária e reiterada não seria, no caso, eficiente. Então, a importância dessa rede seria o quê? A partir do momento que tem essa irregularidade, acionar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, para que seja montada, que seja acionada uma medida protetiva em favor dessa criança, desse adolescente. Os pais vão ser notificados, podem sim responder por uma multa de 3 a 20 salários mínimos, né, por inoperância e negligência no pátrio e no mato poder, né, que o Estatuto tem essa previsão de infração administrativa nesses casos. E a partir desse momento nós vamos o quê? Apoiar essa família. Quais as necessidades? Por que está acontecendo essa irregularidade? E a partir daí requisitar das diversas áreas, saúde, educação, assistência social do município, para que preste a assistência necessária a essa família, a essa criança e a esse jovem. Você poderia contar para a gente um pouco, né, da sua experiência no Juizado da Infância e Juventude, como conseguiu trabalhar de forma articulada com o Ministério Público para vencer a inoperância do Poder Executivo? Veja bem, essa parceria é muito importante, Ministério Público e Judiciário. Por quê? Porque se o Ministério Público não protocolizar as ações necessárias, não há como o Poder Judiciário decidir, né? Então, a partir do momento que o Poder Executivo não realiza, não cumpre o seu papel de forma eficiente e eficaz, o Ministério Público entra ao Judiciário com as ações competentes, mandado de segurança, ações civis públicas, a fim de que seja exigido do Poder Executivo, dos poderes de forma geral, que estão em descumprimento de suas obrigações, o que é direito dessa criança, desse adolescente e obrigação do Estado. Ok, doutora. Agora a gente vai ver a vida da dona Maria Severina e de seus 3 filhos, que melhorou muito depois da intervenção da juíza Stefane Fiuza, em parceria com o Ministério Público e com a Prefeitura e entidades da cidade. E isso também resultou num trabalho de melhoria de milhares de vidas no município. Mas vamos ver este exemplo. A família da Maria Severina é um exemplo claro dessa mudança. Ela e os 3 filhos enfrentaram períodos de muita dificuldade. Ela adoeceu e não conseguia trabalhar para sustentar a casa. Parou de estudar para me ajudar, para capinar, só que não dava. Foi quando a doutora Stefânia entrou e mandou uma assistente dela para nos ajudar. Com o apoio do juizado, a família se reestruturou. Hoje, os 3 filhos estudam e os 2 mais velhos trabalham. Os 2 maiores estão estudando e trabalhando. Às vezes nós jovens que
quando a gente começa nessa vida, a gente não tem tanta aquela vontade. E com a Stefania a gente conseguiu ter essa vontade a mais e também agora seguindo em frente. E tomara que ela apoie, não como ela apoiou a gente, mas também possa apoiar outras pessoas também. Antes eu era quase que obrigado, entendeu? Trabalhar para ajudar o sustento familiar. Aí depois que eu conheci ela, ela conversou com a minha mãe, propôs a ela a matricular nós na escola e estudar e trabalhar ao mesmo tempo, entendeu? Assim ajudava em casa e aos meus estudos, no meu futuro. Pois é, doutora Stefani, a senhora se lembra desse caso? Com certeza, essa família chegou até o Poder Judiciário através de uma medida protetiva, vez que a dona Maria Severina estava passando por um problema de saúde e seus filhos passando por dificuldades, né? E essa que é a diferença. E eu conclamo a toda a população, quando vê uma criança, um adolescente, uma família em situação de vulnerabilidade social, situação de risco social e passando por dificuldades, acione o Conselho Tutelar da sua região, acione o Judiciário, o Ministério Público, vamos lutar, ajudar essas famílias, não dando esmola em sinaleiro, né? Não, digamos assim, buscando ajudar de forma errada. Então, eu digo que para que a população que deseja realmente ajudar essas famílias que necessitam, que estão passando por dificuldades, né, possam acionar o Conselho Tutelar, o Poder Público. No caso em espécie, conseguimos agilizar o benefício para a dona Maria Severina e conseguimos colocar os adolescentes como jovens aprendizes. Essa é uma área que deve ser investida. Nós verificamos que às vezes as necessidades materiais são muitas. Esses jovens preenchem os requisitos estabelecidos por lei, mas muitas vezes o poder público e a iniciativa privada não cumpre a lei da cota mínima e não oferece essa oportunidade que eles tanto necessitam. Continuaremos sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. O Hora Extra entrevista hoje a juíza Stefani Fiuza, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, falando sobre a atuação dela em benefício das famílias da região e das crianças e adolescentes. Não saia daí, até o próximo bloco. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a juíza Stefani Fiuza, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, sobre a luta e o combate ao trabalho infantil na região. No seu trabalho como juíza da Infância e Juventude, você encontra boas parcerias na iniciativa privada na luta contra o trabalho infantil? Com certeza, nós não podemos colocar todo o encargo ao poder público e as parcerias com a iniciativa privada são muito importantes. Uma delas é com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que está sempre inovando essas parcerias, como ocorreu agora há pouco tempo na Corridinha Infantil, onde nós levamos quase 50 crianças do projeto Guarda Mirim de Aparecida de Goiânia para participar desse momento tão importante na vida delas, como a prática do lazer, do esporte e a integração com a sociedade em geral. Nós verificamos também várias outras iniciativas de empresas privadas, de pessoas físicas também que, vendo esse trabalho, nos procuram e nos ajudam. Nós fizemos esse ano uma doação de uma oficina de informática para o Guarda Mirim, com cerca de 10 computadores, uma sala toda equipada, onde eles vão desenvolver um curso de informática de cerca de 3, 4 meses. Estamos também montando um tatame nesse referido projeto, onde eles vão poder desenvolver práticas esportivas de capoeira, judô, karatê e boxe, onde desenvolvem disciplina, praticam um esporte no contraturno da escola. São projetos importantes porque essa criança, esse adolescente, em um turno ele fica na escola e no outro turno eles recebem reforço escolar,
uma alimentação e também a prática musical, esportiva e também agora da oficina de informática. Juíza Stefani, o resultado do seu trabalho na comunidade tem resultado na diminuição do trabalho infantil e na diminuição da reincidência de menores infratores? Veja bem, essa é uma luta difícil de combater, mas nós não vamos parar e insistimos. Tem reduzido sim, porque o Conselho Tutelar está capacitado para tal. Hoje, com a parceria, o Ministério Público do Trabalho doou notebooks e veículos e também capacitou os conselhos tutelares para que eles estejam firmes combatendo o trabalho infantil no município. Então, a partir do momento que a sociedade vê uma situação dessa, aciona o Conselho Tutelar ou o próprio Conselho Tutelar faz fiscalizações em diversos bairros do município. A partir daí, essas famílias são acompanhadas. E como que acontece essa situação das requisições? Aí o poder público entra, a prefeitura municipal, através das diversas secretarias, né, da educação, da cultura, lazer, esporte e também assistência social, onde essas famílias são acompanhadas para que se evite esse tipo de situação do trabalho infantil. A questão da reincidência, nós fizemos uma estatística de 2012 a 2014, onde nós constatamos que apenas 30% dos atos infracionais, dos adolescentes que cometeram atos infracionais, houve reincidência. Então, 70% não voltaram a cometer nenhum tipo de ato infracional. E isso é uma estatística muito boa, queremos avançar mais e mais, logicamente, mas através do encaminhamento desses adolescentes para a escola, para o mercado de trabalho como jovens aprendizes e também para o tratamento da droga. Isso foi essencial para o sucesso no caso da reincidência de atos infracionais. Você acredita que o Brasil pode vencer essa luta de combate ao trabalho infantil, de erradicar de vez o trabalho infantil? Erradicar eu acho difícil, porque nós temos que trabalhar com uma realidade. Um país que tem muitas dificuldades, mazelas sociais, econômicas e, como já foi dito, mau uso do dinheiro público. Mas nós temos que acreditar, reduzir ao máximo esse número. E a luta tem que ser em rede. Esse trabalho é de toda a sociedade, do poder público, da comunidade, da iniciativa privada. A partir do momento que essa rede funcionar de fato, e essas famílias tiverem suas garantias constitucionais e infraconstitucionais respeitadas, que o poder público investir em massa na infância e juventude, destinando verba privilegiada para a área da infância e juventude, cumprir o seu papel e um trabalho em rede, bem concatenado, nós podemos sim reduzir e muito e ao máximo o trabalho infantil no nosso país. Muito obrigada pela entrevista, doutora Stefani. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza Stefani Fiuza, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, sobre combate ao trabalho infantil. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Twitter, pelo Facebook e pela rádio web TRT Goiás. Até a próxima semana. Obrigada por sua atenção.